Olá, gente! Meu nome é Flávia Capucci, eu sou assistente social e psicanalista. Então, retomando aqui alguns estudos a respeito do serviço social, alguns temas, inclusos no serviço social. Então, eu estou retomando, relembrando, me atualizando, Já tem um tempinho aí que eu estou de formação e como eu estou desempregada do serviço social, eu estou precisando realmente dar uma ênfase aqui nos estudos. Se você quiser, está convidado a estudar comigo, fazer as leituras aqui. Então, o que eu separei? Eu separei esse livrinho aqui, ó, que é o que eu tenho, da Biblioteca Básica. É o curso de Serviço Social, curso de Direito do Serviço Social, perdão, da editora Cortez, tá bom? Então, o tema que eu estou precisando estudar é o tema saúde, que é o 4º capítulo desse livro aqui, e eu não estou seguindo o índice cronológico não, tá? Eu estou indo de acordo mesmo com a minha necessidade de iniciar a minha reatualização, Que a reatualização é contínua, Para quem é assistente social. Acho que, enfim, Para qualquer profissional a gente tem que estar sempre lembrando, relembrando, enfim, Para a gente não se perder, Enquanto profissional e estar atento. Então, vou fazer a leitura aqui. Sobre os princípios constitucionais, Eu vou ler a página 129, que é a Lei Orgânica da Saúde. Beleza? Então, vamos lá. Perdão pelo pigarrinho. Então, a Constituição de 1988 declarou o direito à saúde como universal, não condicionado à contribuição. É o que diz o artigo 196 da Constituição e a Lei nº 80, de 19 de nove de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, a LOS, que regulamentou os artigos 196 a 200 da Constituição Federal, alterados pela Lei 9.832, de 1999. Na 10.424 de 2002 e no número 11.108 de 2005. A Lei número 8.142 de 28 de 12 de 1990 regulou a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Além disso, instituiu as conferências e conselhos de saúde, sua estrutura e funcionamento. A LOS é categórica ao estabelecer no seu artigo 2º o dever do Estado de prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício por meio de políticas públicas. Bravo 2000. Desse princípio, decorre, segundo o Poder Judiciário, que o Estado é responsável pelo fornecimento gratuito de medicamentos, não somente por força dos mandamentos constitucionais, artigo 196 a 198, como também da citada lei a todos os que não tenham condições materiais de arcar com as despesas do tratamento. Recurso especial número 212346, Rio de Janeiro, 1999, 003900059. E recurso ordinário em mandamento de segurança número 13452, MG 2001, 0089015-2. Assim, por exemplo, se comprovada a necessidade, a conveniência e a urgência de internação para fins de tratamento psiquiátrico de drogadito, deve o Estado, no caso de aquele comprovar a impossibilidade de o fazer particularmente, arcar com seu dever de prover a saúde do necessitado. TJRS, Primeira Câmara Civil, AI número 700103611400, Campo Bom, Rio Grande do Sul, relatório
Não sei. Aí fala que acho que o desembargador, não sei. Enfim, de 15 de 6 de 2005. As ações e serviços de saúde são concebidos na Constituição em face da redução do risco de doença, no sentido de interesse público. Por isso, serviços particulares de saúde não integrados à política pública, tal como definida pelo Conselho Nacional de Saúde, CNS, estão excluídos do conceito constitucional de saúde e da participação complementar do Sistema Único. Porém, as instituições privadas que prestam assistência à saúde integram-se aos serviços públicos de forma complementar mediante convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fim lucrativos. Artigo 199. A Constituição institui planos integrados de ação de medicina. A Constituição institui planos integrados de ação de medicina preventiva e curativa, saúde ocupacional e higiene, medicamentação, alimentação e meio ambiente, por sua vez, assegurados por uma estrutura unificada em resultado da vontade constituinte de uma política integralizada de combate à doença, assegurada a toda a população, independente de sua condição social. Então, pobre, rico, não é só para pobre, né? Rico, independente de quem seja, sujeito, né? O princípio do atendimento integral, segundo Otávio Luiz Mota Ferraz, 2007, página A3, remota ao movimento da medicina integral surgido nos Estados Unidos e compreende 3 ideias interrelacionadas. Enxergar o paciente como um todo e não somente com uma doença específica. Integrar ações preventivas com ações curativas e integrar todos os níveis operacionais de atenção à saúde, primário, secundário e terciário. Trata-se do reconhecimento de que a saúde não é um direito privado, mas uma garantia pública, tanto por meio de métodos de cura quanto de prevenção. A Lois criou o CNS, o Conselho Nacional de Saúde, sucedido pelos conselhos estaduais e municipais, com a função primordial de elaborar a política, o plano e o Fundo Nacional de Saúde e seus concetâneos, estaduais e municipais. O poder público determinou regras básicas dos serviços de saúde, sua fiscalização e controle tanto em nível federal como estadual e municipal e do Distrito Federal, sob controle da comunidade interessada, por meio de seus representantes. Isso significou a coordenação entre o controle governamental e as entidades privadas, integradas no Sistema Único, e não mais com a divisão anterior de 2 ministérios, o da Saúde e o da Previdência Social, INAMPS, As áreas de competência do Ministério da Saúde estão atualmente traçadas pela Lei 9.649, de 27 de 5 de 1998, e 10.683, de 28 de 5 de 2003. E a resolução do Cefes 389, de 1999, caracterizou o assistente social também como profissional da saúde. Agora a gente vai dar uma lida aqui no Sistema Único de Saúde. Vamos lá. Acho que eu só vou ler essa parte aqui. Deixa eu ver aqui se tem... Como é que tá aqui para... Não sei se a gente vai conseguir se estender isso tudo aqui, que o SUS é bem grande, né? O SUS é bem grandinho. Não sei se vai ficar muita coisa, né? Mas vamos tentar. Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho, para a gente tentar dar continuidade aqui no estudo. Então, vamos lá. O Sistema Único de Saúde, o SUS, página 130. O SUS é estruturado pela regionalização, que é a sua adequação
as diferenças regionais, em vez de sua efetivação linear e igualitária, pela hierarquização de suas diversas instâncias operacionais estruturadas segundo o grau das suas respectivas responsabilidades sobre o comando único e pela integração dessas instâncias em nível nacional, estadual e municipal. O sistema é descentralizado, pois deve malhar-se por diversos níveis de direção administrativa, a começar pelo municipal, e deve assegurar o atendimento integral, independente da doença, com realce nas medidas preventivas, embora público, não impede a parceria com hospitais e entidades de iniciativa privada, os quais, entretanto, devem subordinar-se à política do Conselho Nacional de Saúde. Em decorrência do artigo 18 da LOAS, a Secretaria de Saúde do município de São Paulo, porque esse livro aqui está baseado em São Paulo, só estou lendo o que está aqui, tá? Dividiu o atendimento em 5 blocos sob o critério da regionalização e tendo como porta de entrada a Unidade Básica de Saúde, UBS, e a Assistência Médica Ambulatorial, AMA, deixando para os hospitais os casos de maior gravidade e de pronto-socorro e pronto atendimento. As 392 UBSs da capital, que eram os antigos postos de saúde, atendem somente por meio de agendamento prévio, com demora de 1 mês a 1 ano, no mínimo, tanto para consultas como para exames, dependendo, portanto, da eficácia da administração municipal. O atendimento odontológico é precário, Jornal da Tarde 2006. Já as AMAs, que funcionam como unidade intermediária, que é a assistência médica ambulatorial, entre os postos de saúde e os hospitais, devem atender os casos urgentes de baixa complexidade, sem agendamento, pois o atendimento deve ser feito no mesmo dia. Cada unidade deve ter, no mínimo, um pediatra, um ginecologista e um clínico geral. Apesar de municipais, são gerenciadas por entidades privadas, organizações sociais, OS, sem fins lucrativos, mediante convênio ou com o apoio do governo estadual. A contratação dessas entidades do município de São Paulo foi implementada pela Lei 14.132, cuja eficácia inicialmente foi suspensa por medida liminar requerida pelo Ministério Público Federal, arguindo sua inconstitucionalidade. Essa liminar foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 16/6/2006, que aceitou a alegação da Prefeitura de que a interrupção das contratações comprometeria a prestação de serviços municipais de saúde à população. No estado de São Paulo, as doenças de baixa e média gravidade ou complexidade devem ser atendidas pelas UBS, Unidade Básica de Saúde, sendo as demais encaminhadas para um dos 13 laboratórios de especialidades do estado. Deduz-se do artigo 198 da Constituição Federal que o SUS deve abranger não somente o atendimento de pessoas doentes, mas também e principalmente a prevenção das doenças. Segundo o artigo 200 da Constituição Federal, as principais atribuições do sistema são, isso aqui é importante, hein? A prevenção e o tratamento de doenças, a formulação de políticas públicas, a execução de ações de saneamento básico, o desenvolvimento tecnológico e científico, a fiscalização e inspeção de alimentos e bebidas, a colaboração com a proteção do meio ambiente, o controle e a fiscalização de elementos de interesse para a saúde, a vigilância sanitária e epidemiológica, a participação na produção de medicamentos, procedimentos, produtos e substâncias de interesse da saúde, a saúde do trabalhador, né? Então, a LOAS estabeleceu as condições para a promoção, proteção e o funcionamento dos serviços correspondentes a essas atribuições, regulando as ações e serviços de saúde em todo o território nacional. Deduz-se do artigo 200 da Constituição Federal,
conciliado com o artigo 6º da LOAS, que o SUS é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração pública, direta e indireta, e das fundações mantidas pelo poder público. Inclui-se nele as instituições públicas, federal, estadual e municipal, de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados, e de equipamentos de saúde, assim como as entidades, organizações conveniadas. O artigo 9º da LOAS, à luz do inciso 1º do artigo 198 da Constituição Federal, refere-se à organização, direção, o artigo 9º, e gestão do SUS. Faculta aos municípios a constituição de consórcios e ao Conselho Nacional de Saúde a criação de comissões intersetoriais permanentes para a integração dos serviços de saúde e as instituições do ensino superior e profissional. O parágrafo único do artigo 14 atribui-lhes a faculdade de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do sistema na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre as instituições citadas. Além disso, cabe aos entes federativos articular a política e aos planos de saúde formular a proposta orçamentária. Devem organizar, implementar, elaborar e definir os serviços de saúde à população, seja na emergência e seja em âmbito ambulatorial. O artigo 16 da LOAS discrimina pormenorizadamente as competências da Direção Nacional do SUS, e os demais dispositivos disciplinam a atenção integral, inclusive domiciliar, assim como o financiamento específico e orçamentário. São os princípios do SUS conforme IDEC 2003. Isso aqui também é importante, os princípios do SUS. A gente tem que gravar isso, Então vamos lá. A universalidade. Por quê? Deve atender a todos, sem distinções, de acordo com as suas necessidades, gratuitamente. A integralidade, porque a saúde da pessoa não pode ser dividida, devendo ser tratada como um todo. A equanimidade, porque deve oferecer seus recursos de acordo com as necessidades de cada um. A descentralização, distribuindo os serviços conforme a sua proximidade com o cidadão. Assim, todas as ações e serviços que atendam à população de um município devem ser municipais. As que servem e alcançam vários municípios devem ser estaduais, as quais são dirigidas a todo o território nacional devem ser federais, mas o SUS tem um gestor único em cada esfera do governo. Por exemplo, a Secretaria de Saúde de um município responsável por essa área. Então, a regionalização e a hierarquização, porque nem todos os municípios conseguem atender a todas as demandas e, por isso, devem se organizar regionalmente, segundo a sua hierarquia funcional, pois as questões menos complexas devem ser atendidas nas UBSs, passando pelas unidades especializadas, pelo hospital geral, até chegar ao hospital especializado. A participação do setor privado, de forma complementar, preferencialmente pelo setor filantrópico e sem fins lucrativos,
por meio de contratos ou convênios, sem desvirtuamento da natureza pública dos serviços. A racionalização dos serviços a fim de oferecer ações e serviços de acordo com as necessidades da população e com os problemas mais frequentes em cada região. A eficácia e a eficiência, a fim de prestar serviços de qualidade e solucionar as demandas locais, individuais ou coletivas, por meio das técnicas mais adequadas à realidade local e à disponibilidade de recursos, eliminando o desperdício e zelando para que os recursos públicos sejam gastos da forma mais produtiva possível. Ai, gente, que sonho! Vamos lá. A participação de todos os segmentos da população local envolvidos com o sistema, a saber, o governo local, usuários, comunidades, hospitais, prestadores de serviços e trabalhadores da saúde, por meio de conselhos e conferências de saúde partidários e deliberativos quanto à política local. Então, o SUS é um sistema universal de que é usuária toda a população brasileira, rica ou pobre. Mesmo os que não utilizam dele se beneficiam por meio das campanhas de vacinação, ações de prevenção e de vigilância sanitária, como controle de sangue e hemoderivados, registros de medicamentos e etc. E de eventual atendimento na alta complexidade, assumido pelos hospitais públicos universitários, onde se encontram os melhores especialistas, inclusive no atendimento aos usuários dos planos de saúde. Os limites e responsabilidade dos planos médicos, inclusive em convênio com o SUS, são regidos pela Lei 9.656, de 3 de 7 de 1998, que criou o Conselho Nacional de Saúde Suplementar, CONSUL, órgão do Ministério da Saúde com competência para deliberar sobre a prestação de serviços nas áreas médicas, sanitárias e epidemiológicas. Os planos são regulados e fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Lei 9.961 de 2000. De acordo com essa agência, em setembro de 2013, havia 49 milhões e 32.912 beneficiários e 49 milhões 32.912 beneficiários de planos de saúde no país. Aí tem aqui a matéria aqui, vou ler isso tudo aqui não. Havia aproximadamente 13,8 milhões de contratos, sendo 29,9% deles celebrados antes de janeiro de 1999, Lei 9.656 de 1998. Os denominados contratos antigos, nos quais não havia um limite para reajuste por faixa etária. Com a lei citada, o aumento por idade ficou limitado a 59 anos. Boletim ASP 2007. A lei instituiu 3 tipos de planos: o ambulatorial, que não cobre internações, hospitalar, que prevê internações por tempo ilimitado e exames de procedimentos relacionados nos hospitais do plano. Referência, o plano mais completo, tanto para o atendimento hospitalar como em consultórios médicos. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC 2003, os planos de saúde atendem a 30 milhões de brasileiros e não é sua finalidade pública atender a toda a população, porque são submetidos à lógica do mercado. Com isso, tendem a excluir os casos deficitários, como o atendimento de idosos, pacientes crônicos com patologias e deficiências. Além disso, não tem compromisso com a prevenção de doenças. Interessante, né? O SUS absorve a cobertura negada
porém cobrada pelos planos de saúde. Por exemplo, medicamentos, procedimentos de alto custo, doenças crônicas infecciosas, sem o respectivo ressarcimento, o qual em 2005 acumulava a receita de 34 bilhões, aproximadamente, quase o montante de que se dispõe o Ministério da Saúde para atender uma população 3 vezes maior. Folha de São Paulo, 30 de novembro de 2006, página A4. Entre 2011 e 2013, o ressarcimento foi de 321 milhões, mas havia 795 operadoras em débito de 321 milhões. Aí tem aqui o endereço aqui do site aqui, que foi acessado. Continuando aqui. A respeito, o Tribunal de Contas da União demonstrou acórdão número 1146/2006, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, havia cobrado das operadoras de plano de saúde naquela data apenas 1/3 do que deviam, quando o utilizam para os seus usuários, conforme obriga a Lei 9.656 de 1998. Somente consegue receber 5,9% do que cobra. Esse débito é de 1 bilhão por ano, no mínimo. A essa inadimplência dos planos de saúde somam-se, assim, a generosidade e a incompetência da ANS, bem como a complacência do governo. Folha de São Paulo, 2007, página 3. Com relação aos planos de saúde, IDEC 2013. Então, seus usuários são os que aderem ao plano e podem pagar. Os usuários propiciam rentabilidade. Os usuários recebem mais e melhores serviços se pagarem mais. Idosos e pessoas com doenças prévias pagam mais caro, independente de sua condição social. Os usuários cumprem carência de até 2 anos para adquirir o direito ao serviço. Conforme o plano, os usuários têm assegurado apenas atendimento médico hospitalar sem cobertura para internação e parto ou exames e procedimentos complexos. Não há cobertura contra doenças e acidentes profissionais. Aposentados, ex-funcionários, ex-sindicalizados e ex-associados que perderam o direito ao plano coletivo não têm direitos assegurados. Já o SUS, em seus pontos médicos, está obrigado a assegurar o direito a todos os que eles comparecem. É gratuito e sem qualquer discriminação de qualquer tipo, sem exigir carências, devendo assegurar o atendimento integral, não condicionado à natureza da doença. Realizar campanhas de prevenção de doenças e educativas a atender a todos, independente de sua situação econômica. IDEC 2003. Então, na verdade, formou-se um sistema de inter-relação de custos entre os planos de saúde e o SUS, porque uma parte do financiamento deste vem das contribuições sociais de patrões e empregados e outra do pagamento de tributos embutidos no preço das mercadorias e serviços, que é o ICMS, sobre o lucro com fins, sobre o veículo, IPVA, e sobre a movimentação financeira, ex-CPMF. Quando os planos de saúde recusam o atendimento, este é assumido pelo SUS. Além disso, formam-se as famosas filas duplas, também chamadas de dupla porta. Folha de São Paulo, 2006, página A4. Para o atendimento de convênios e particulares, por meio dos quais o que demandam aos seus serviços ser cobertos por um plano de saúde, furam a longa fila de espera para a marcação de exames e consultas, realização de cirurgias e demais procedimentos, além de serem atendidos e até internados em melhores condições. IDEC 2003.
O SUS vem sendo implantado desde 1988 para atender a mais de 190 milhões de brasileiros em caráter universal, isto é, independente de renda ou qualquer outro critério discriminatório. Não se reduz a consultas, exames e internações, fazendo muito com poucos recursos e se especializando em conseguir soluções para casos difíceis, como no atendimento aos doentes de AIDS e transplantes. Seu orçamento contava com menos de R$ 20 mensais por pessoa em 2003, valor que corresponde a 10 vezes menos do que é destinado pelos planos de saúde nos países desenvolvidos, IDEC 2003. Desde 2009, deveria absorver mais de 8,8 milhões de usuários entre 40 e 49 anos de idade e mais de 10,3 milhões acima de 50 anos. Folha de São Paulo, 2008, página 5. Ele é formado por várias instituições dos 3 níveis de governo e pelo setor privado, que dele participa por meio de contratos e convênios, para a realização de suas finalidades públicas. Em decorrência, um serviço privado, como um hospital conveniado, deve atuar como se fosse um hospital público. O SUS assegura assistência integral e totalmente gratuita à população com HIV e doentes de AIDS, pacientes com problemas renais crônicos e pacientes com câncer. Nos termos da Lei 9.313, de 13/11/1996, que garantiu o acesso universal aos medicamentos antirretrovirais no SUS. Este atende 600 mil infectados pelo HIV e 175 mil pessoas em tratamento, registrando diariamente 87 novos casos e 30 mortes por causa da AIDS. Folha de São Paulo, 2006, página A4. Segundo o IDEC, 2003, dados de 2002 revelaram o grau da importância do SUS. Realizou aproximadamente 1 bilhão de procedimentos de atenção básica, 251 milhões de exames laboratoriais, 8 milhões e 100 mil ultrassonografias e 132 milhões e 500 mil atendimentos de alta complexidade, correspondentes a 85% do total realizado no país neste ano, entre tomografias, sessões de hemodiálise, quimioterapia e outros. Nas últimas décadas, graças às campanhas de vacinação, a varíola e a poliomielite foram eliminadas, além de serem controlados a tuberculose infantil, o tétano e o sarampo. O sistema mantinha 500 mil profissionais de saúde aproximadamente, 5.794 hospitais, 441 milhões leitos, onde são realizadas 11 milhões e 700 mil internações por ano. Conta com 63.650 unidades ambulatoriais que realizam 153 milhões de procedimentos anuais. Em 2002, em relação aos procedimentos de alta complexidade, realizou 2 milhões e 600 mil partos, 83 mil cirurgias cardíacas, 60 mil cirurgias oncológicas, 92.900 cirurgias de varize e 23.400 transplantes de órgãos. Ainda segundo o IDEC 2003, o programa Saúde da Família, no final de 2002, contava com 17.610 equipes, atendendo a mais de 55 milhões de pessoas, presentes em 90% dos municípios. Por ano,
realiza uma média de 165 mil cirurgias de catarata, distribui 200 milhões de preservativos, realiza campanhas educativas, ações de vigilância sanitária de alimentos e medicamentos, além do controle de doenças e epidemias. Apesar de tudo, o SUS não é acessível a várias pessoas. Muitos municípios não assumiram os serviços médicos com afinco, deixando de investir recursos próprios, o que contraria a Constituição e incentiva a população a congestionar os municípios mais próximos que oferecem melhores serviços. Em algumas cidades, principalmente nos grandes centros, é longa a fila de espera para consultas, exames e cirurgias. Em muitos locais é comum não haver vagas para internação, faltando médicos, pessoal, medicamentos e até insumos básicos. Nem sempre os profissionais estão preparados para o bom atendimento da população, sem condições de trabalho, ao menos razoáveis. O atendimento das emergências está longe de ser o adequado. São precários os serviços de reabilitação, o atendimento dos idosos, a assistência mental e os serviços odontológicos. Nos planos de saúde, a situação não é melhor, sendo comum a restrição aos serviços de reabilitação e saúde mental, e os serviços odontológicos são excluídos. Há uma carência básica da assistência ambulatorial, que estabelece limites com o Ministério da Saúde, segundo os parâmetros mínimos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. O atendimento ambulatorial é a porta de entrada no sistema, condição essencial para assegurar seu funcionamento eficaz. No entanto, mais de 80% dos municípios não cumprem esse mínimo. Cerca de 20% das consultas médicas prestadas à população têm um caráter de urgência e emergência, mas boa parte dos atendidos tem seus males piorados ou falece. O programa do médico família, nesse contexto, tornou-se uma panaceia, sem que a população tenha assegurado um eficiente serviço de atendimento básico. Em resultado, na falta de um sistema primário eficiente, o SUS tende a transferir a porta de entrada no sistema para os hospitais, cujo atendimento é secundário e muito mais caro. Por isso, seus custos tornam-se muito elevados. Uma pneumonia atendida por um razoável sistema ambulatorial, com radiografia para imediato diagnóstico e medicação fornecida na hora, custa cerca de R$ 50 aos cofres públicos em 2013. No hospital, esse custo saltava para mais de R$ 250 naquele mesmo ano. Em 1995 e DEC 2003, o Ministério da Saúde calculava em 15 bilhões o dobro do ano anterior. O custo da assistência pelo SUS, né? Desculpa. Em 2006, queixava-se de que os mais de 40 bilhões previstos no orçamento da pasta eram insuficientes. Em 2013, segundo a Lei 12.798 de 2013, LDO, a dotação orçamentária para a saúde foi de 99,4 bilhões, um valor ainda abaixo do necessário. Não é o sistema, entretanto, que não funciona bem. É que depende diretamente de recursos e das políticas econômicas. As condições de emprego, habitação, alimentação, educação, lazer e transporte interferem intensamente no elevado grau de doenças da população. Nessas condições, os orçamentos públicos a ele destinados são insuficientes. A receita da ex-CPMF para ser investida na saúde somente era aplicada parcialmente. Parte do orçamento era desviada para o pagamento de benefícios previdenciários, dívidas, obras de outros setores e até pagamentos de planos privados de saúde para servidores públicos.
Essa situação mantém-se por falta de vontade política de muitos governantes e de organização da população, especialmente a mais pobre ou excluída, para reivindicar um bom atendimento. Os programas brasileiros de vacinação, por sua variedade e cobertura, têm destaque mundial, especialmente na política nacional de atendimento à saúde da criança, como, por exemplo, a vacinação contra o rotavírus. Coordenada pela Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, por intermédio do Programa Nacional de Imunização, criado há mais de 30 anos. Mas, aproximadamente 40% dos municípios brasileiros não alcançaram ainda, por exemplo, a cobertura preconizada para BCG, tuberculose, e um percentual parecido também não alcançou os 95% de cobertura para a vacinação contra a poliomielite. As coberturas mais baixas de 2004 concentram-se nas regiões norte e nordeste do país, principalmente no Amazonas, Pará, Bahia e Maranhão, áreas sabiamente de indicadores econômicos de saúde e educação mais baixos. O sistema ainda não está implementado integralmente, embora em alguns municípios tenham obtido bons resultados com a continuidade dos tratamentos. Ainda depende da efetivação dos repasses do governo e do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais, repasse fundo a fundo. Além disso, o sistema de financiamento continua precariamente normatizado, porque não define claramente os recursos. As entidades privadas participam de forma complementar, dando-se prioridade às filantrópicas entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos. Essa participação se dá por meio de convênios ou contratos de direito público, pelos quais o poder público se assegura o privilégio de, em certos casos, alterá-los unilateralmente em vistas do interesse público. O PLC número 1/2003, regulamentando a EC número 29, aprovada em 2000, caracteriza as políticas de saúde no âmbito do SUS como políticas de Estado e não de governo. Fortalece os mecanismos de controle governamental e social na aplicação dos recursos do sistema. Essa emenda modificou o artigo 198 da Constituição Federal, assegurando os recursos mínimos necessários ao financiamento dos serviços públicos de saúde. Foi uma importante conquista na consolidação do sistema, porque estabeleceu a vinculação dos recursos nas 3 esferas federativas. O PLC determina que o gasto anual mínimo da saúde seja fixado em 10% das receitas correntes da União, continuando os estados e os municípios obrigados a destinar o mínimo de 12% e 15% dos seus orçamentos para a saúde, respectivamente. Essa vinculação não compreende os orçamentos, porque tais gastos não podem ser conceituados como custos, como denomina a ortodoxia econômica, e sim investimento no desenvolvimento econômico e social. As importantes competências atribuídas ao SUS pelo artigo 200 da Constituição Federal revelam-se, entretanto, sem reais possibilidades de efetivação, especialmente em decorrência da indefinição governamental quanto aos recursos. É que o texto constitucional não definiu as questões centrais sobre o financiamento dos serviços.
Com relação aos medicamentos, o texto apenas alude à competência do sistema para fiscalizar a respectiva produção e não contempla o direito dos trabalhadores de se recusar a trabalhar em ambientes insalubres, bem como de obter informações prévias sobre a toxicidade dos produtos que manipulam no trabalho. Além disso, o texto é omisso com relação aos efeitos jurídicos das pesquisas no campo das células-tronco embrionárias, seja com relação aos limites do uso de embriões humanos, seja nas relações de filiação das crianças advindas da reprodução in vitro após anos de falecimento do pai. Os médicos, por meio de uma carta ao Conselho Federal de Medicina, Folha de São Paulo 2006, reivindicaram ao fortalecimento do programa Atenção à Saúde, em seu conceito de atendimento integral aos cidadãos, garantindo o acesso a todos os níveis de complexidade, com resolubilidade, revertendo os indicadores epidemiológicos negativos, assegurando a contratação dos profissionais mediante concurso público, com carreira pública claramente definida. No SUS, nele incluindo o Programa de Saúde da Família e a regulamentação da implantação da estratégia de atenção à saúde da família em todos os municípios. Eles reivindicaram ainda a atenção integral à saúde, acompanhada de permanente processo de educação continuada dos profissionais, para garantir a atenção de qualidade a todas as faixas etárias da população, o fortalecimento e ampliação da farmácia básica do sistema, permitindo o acesso gratuito de todos os usuários aos medicamentos necessários, principalmente farmácia popular, objetivando o acesso ao medicamento de baixo custo e ações políticas efetivas para recuperar e impedir o sucateamento dos hospitais públicos, universitários e conveniados. O SUS, apesar de ser um exemplo mundial de organização da saúde da população, ainda depende de um programa de valorização dos médicos e das equipes multiprofissionais e de apoio administrativo, melhores salários, jornadas de trabalho adequadas e incentivo à atualização científica permanente. Para tanto, o Conselho Nacional de Saúde instituiu a Mesa Nacional de Negociação, Resolução número 52, de 5 de 1993, com o objetivo de estabelecer um fórum permanente de negociação entre gestores públicos e privados e os trabalhadores do SUS, no campo das condições e relações de trabalho e ainda plano de carreira, cargos e salários, jornada de trabalho, saúde do trabalhador, formação e qualificação profissional, entre outros. Com a proliferação das mesas nos estados e municípios, visava-se a criação das condições necessárias à edificação do Sistema Nacional de Negociação Permanente do Trabalho, mas não teve continuidade. Em 1997, a Resolução número 229 reinstalou a Mesa Nacional, só que novamente sem continuidade. Em 2003, foi definitivamente instalada sob a denominação da Mesa Nacional de Negociações Permanentes, MNNP, com uma nova estrutura e composição ampliada de seus membros, tendo sua atuação condicionada aos princípios da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, da participação e controle da sociedade sobre os atos de gestão do governo e da liberdade sindical. O protocolo número 001/2003 instituiu seu regimento interno, explicitando sua composição, objetivos, princípios constitucionais e preceitos democráticos, estruturação funcional, estímulo à negociação, caráter deliberativo, sistema decisório e regras de procedimentos formais do processo de negociação.
O protocolo 002/2003, em razão do princípio da descentralização do SUS, institui então um calendário para a instalação das mesas estaduais e municipais, baseado nos mesmos princípios e regras que regem a MNNP, visando a criação do Sistema Nacional já referido. Tal civilização viabilizou-se por meio do Protocolo 003/2005, acompanhado do Protocolo número 004/2005, que aprovou o processo educativo em negociação do trabalho no SUS e instituiu diretrizes para sua execução. Bom, gente, termina aqui a leitura, né, desse tema, né? E vamos dar continuidade a outro vídeo aí, porque o estudo é grande, né? Então, bons estudos aí para vocês, né? Obrigada por participarem aqui do meu canal, estudando comigo também, né? Serviço social, a gente está estudando aqui saúde. Tá legal, gente? Obrigada aí.